Olá pessoal, voltamos. Bom, agora iremos resolver algumas questões que aconteceram agora no ano de 2026. Então, de olho na tela para a gente não perder muito tempo, vamos falar sobre as resoluções de questões Cefaz GO 2026. Primeira questão que nós vamos ver é uma questão que caiu na prova da Cefaz São Paulo. Então, partiu? Uma equipe de fiscalização está construindo um painel para monitorar contribuintes do ICMS. Para cada contribuinte serão registradas as variáveis: município, domicílio, município de domicílio tributário, classificação risco fiscal baixo, médio, alto, definida por comitê de risco, valor total autos últimos 12 meses, que é o valor em reais dos autos da inflação nos últimos 12 meses, e a quantidade de autos nos últimos 12 meses, número de autos nesse período, perfeito? Bom, continuando aí. Considerando a distinção entre dados qualitativos, quantitativos, discretos, contínuos e os níveis nominal, ordinal e razão, a classificação mais adequada para orientar a escolha de técnicas estatísticas e de modelagem é. Então, ele quer saber sobre o que é qualitativo, o que é quantitativo, etc, etc. Daqui a pouco a gente volta para essa tela, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Ó, muita atenção. A escala de medida onde o zero entra. Por quê, professor? Por causa da escala de razão e a escala intervalar. Você tem que tomar muito cuidado, porque a banca pegou nesse detalhe. Teve questão que ele falou que era escala aliás, teve item que ele falou que era escala intervalar, sendo que a resposta era escala de razão. Então vamos ver a diferença básica sobre isso. Vamos lá? Olha só. Essa parte define se a técnica estatística pode usar divisões e multiplicações. Primeiro, escala de razão é a mais completa. O zero é real, significa inexistência. Se eu tenho 10 reais e você tem 5, eu tenho exatamente o dobro. Aplica-se a peso, altura, quantidade, valor monetário, etc, etc. Escala intervalar. O zero é apenas um ponto definido por humanos. Não significa nada. Você não pode dizer que 40 graus Celsius é o dobro de calor de 20 graus Celsius, de forma absoluta, porque o zero da escala Celsius não é zero absoluto de energia térmica, perfeito? E essa é a escala intervalar. Aplica-se a temperatura, Celsius ou Fahrenheit, calendário, anos e EI, ou seja, outras coisas mais, né? Não? Então fiquem espertos, porque essa questão só quis te pegar nessa parte aí de escala de razão ou escala intervalar. Intervalar você só vai usar a temperatura, calendário, anos, etc, etc. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa, o que ele falou lá no texto? Município. Então, se é município, gente, é nome sem ordem. Então, é qualitativa nominal. Risco é categoria com hierarquia, é qualitativa ordinal. Então, nós já temos aquela parte primeira que fala do município, é qualitativa nominal. Já vai aparecer e a gente vai colocar de novo, tá? Risco é categoria com hierarquia qualitativa ordinal. Agora, valor em dinheiro pode ser centavos e zero é sem dinheiro. Então, é uma quantitativa contínua em escala de razão. Lembra que dinheiro, vocês lembram muito bem, que pode ser quebrado. R$1,50, R$1,33, R$10,25, etc, e etc, correto? Então, é quantitativa contínua em escala de razão. Você está trabalhando com dinheiro, R$20 é o dobro de R$10, então você tem um zero absoluto, correto? Muito bom. Foi só isso aqui que pegou o candidato desprevenido, porque no item está falando que é quantitativa contínua com escala de intervalar, correto? Só que essa é a escala de razão, porque o zero é absoluto. Quantidade é a contagem de inteiros e zero é nenhum. Então, é quantitativa discreta. Lembra que a discreta só pode ser números inteiros, em escala de razão. Então, eu já coloquei o que ela queria, basta a gente ir nas opções. Agora, só que, olha só, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de entender, não é isso? Lembra, o município de domicílio tributário, o que é isso? Qualitativa nominal. Aí. Classificação de risco, baixo, médio, alto, definida por comitê de risco. Isso é o quê? É uma qualitativa ordinal, correto? Beleza. Foi aqui, ó, que muita gente errou, ó.
Valor total de altos nos últimos 12 meses, valor em reais. Se é reais, não importa se é R$1.000 ou R$1.001, né? Pode ser quebrado? Pode. Então, ela é quantitativa contínua, só que em escala de razão. Por quê? Porque R$1.000 é a metade de R$2.000, e é o dobro de R$500. Então, existe um zero absoluto, correto? Coisa que não acontece com as temperaturas. Aí é intervalo de... escala intervalar, correto? De temperatura. Quantidade de altos do último mês, é quantitativa discreta. Ele tem 1,2 altos, né? 1,3 é só número inteiro, também em escala de razão. Ou seja, 500 altos é o dobro de 250 altos, então é em escala de razão. Então a nossa questão se resolve exatamente aí, ó. É qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa contínua em escala de razão, quantitativa discreta em escala de razão. Então, vamos voltar para a questão, né? Olha aí, ó. Então, olha só que interessante. Na letra A, ele colocou, ó, qualitativa ordinal, tá vendo? E aqui ele colocou quantitativa, né? Ó, quantitativa contínua em escala intervalar. Opa, tá errado aqui, tá vendo? Aqui no início é qualitativa nominal. Tá certo, tá vendo? Aqui tá certo. Aqui tá certo. E aqui, ó, quantitativa contínua em escala intervalar. Tá errada. Quantitativa discreta em escala de razão. Tá certo, o erro tá aqui, ó. Então, letra A está errada. Letra B. Município e domicílio é uma qualitativa nominal. Ok. Classificação de risco, uma qualitativa ordinal. Ok. Valor total, quantitativa contínua. Correto? Opa. Em escala de razão. E o outro, quantidade de altos, é quantitativa discreta em escala de razão. Logo, a nossa resposta certa é a letra B de bola. Tá vendo que interessante? Então, tem que tomar cuidado só em relação ao que é esse negócio de escala de razão e escala intervalar. Beleza? Partiu? Primeira questão, já foi. Próxima questão. Questão de número 2. A questão 2, FCC 2026, Cefaz São Paulo, auditor fiscal da Receita Estadual, AFRE-TI. Um auditor está combinando os dados de inadimplência, dias em atraso, de duas carteiras de crédito para obter a mediana e a média. Assuma a distribuição uniforme dentro das classes, ou seja, em intervalo de classe, correto? Dias de 0 a 30, depois 30 a 60, carteira A, carteira B. Na carteira combinada, o que é carteira combinada? Eu vou somar os 200 com o 100, perfeito? É só você olhar aqui em cima, né? Você vai somar 200 com 100 e o 160 com 200, porque é a carteira combinada. O intervalo que contém a soma S da mediana com a média. Então, nós teremos que encontrar a mediana e a média. Beleza. Vou jogar aqui para outra página, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, o intervalo. Aliás, vamos colocar a frequência. Como é o valor combinado, você vai somar 200 mais 100, que vão ser 300, e 160 mais 200, que são 360. Beleza. Só que, para ficar mais fácil o entendimento, coloque a frequência acumulada, né? Então, 300, depois 360, 300 mais 360 vai dar 660. Beleza? Bom, agora vamos lembrar. Como é que eu faço para encontrar a média aritmética quando eu tenho intervalo de classe? Opa, a gente vai trabalhar como se fosse na média ponderada. Ou seja, a gente vai pegar a frequência e multiplicar pelo ponto médio. O que é o ponto médio? É a média aritmética do intervalo. Olha, se você pegar o ponto médio aqui, aqui vai ser 15, ó. 15, tá vendo? E o ponto médio aqui, 60 mais 30 dá 90, dividido por 2 vai dar 45. Esse é o ponto médio. Não confunda ponto médio com amplitude de classe, tá? A amplitude é utilizada quando eu for calcular a mediana. Mas para calcular a média, eu vou pegar a frequência e multiplicar pelo ponto médio e depois dividir. Perfeito? Então vamos lá, ó. Primeiro, vou pegar 300
multiplicado por 15, está aqui, mais 360 multiplicado por 45. Tudo isso dividido pela soma total aqui da frequência, ó, que vai dar 660, correto? Então, vamos fazer essa conta aqui. Quando a gente calcular 300 vezes 15, vamos chegar em 4.500. 360 vezes 45, 16.200. Perfeito? Agora soma 16.200 mais 4.500. Vamos chegar em 20.700. Dividido por 660. Você pode cortar um zerinho aqui, né? Você pode simplificar aqui por 3, se quiser, não é isso? E etc. Se quiser. Senão, você vai efetuar a divisão de 2.070 por 66, você vai chegar aqui em aproximadamente 31,36 é a nossa média. Que ele pediu a média, correto? Ok. Bom, agora nós temos que calcular a mediana. Lembrem-se, para calcular a mediana, onde eu tenho intervalo de classe, não interessa se esse valor total é par ou ímpar. Você vai dividir por 2, correto? Vai dar 330. Lembram, né? E aí é o seguinte, ou você resolve por aquela fórmula, ou resolve a mediana por regra de 3, tá? Então vamos resolver por regra de 3. Você vai pegar 660 dividido por 2 dá 330. E agora é que vem o pulo do gato, correto? 330. Onde é que está 330? 300 está aqui, 330 está aqui, ó. Corretinho? Então nós temos a frequência aqui de 360 e a amplitude, cuidado, agora é a amplitude, é 60 menos 30, que dá 30, correto? E aí você vai fazer a regra de 3 aqui, ó. 360 está para 30, olha lá, 360 está para 30. Quem é 360? É a frequência no intervalo de classe aqui da mediana, onde ela está, né? Intervalo da mediana. Aqui é a nossa amplitude, correto? Depois você vai pegar essa diferença aqui, ó. 330 menos 300, que vai dar 30. Coincidentemente deu 30, bateu exatamente com a amplitude, mas é só coincidência, tá? Vamos resolver aqui. Professor, posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui? Pode. Se você quiser cortar, não tem problema. Professor, se eu quiser multiplicar direto, pode? Pode. Olha lá, ó. Vai dar exatamente 360x, né? Cruzando aqui, ó. 360 vezes x dá 360x, igual a 30 vezes 30, 900. X é igual a 900 dividido por 360. Corta zero com zero. Você pode simplificar ambos, né? Por 2 ou por 3, correto? Tanto faz. Ou se quiser já dividir direto, não tem problema. Vai dar 2,5. Mas essa é a minha resposta? Não, porque eu ainda tenho que somar com o limite inferior, que é 30. Então, você vai somar 30 mais 2,5, que vai ser igual a 32,5. Agora sim, ó, o que a questão está pedindo, né? Vamos resolver. Ele quer exatamente o somatório desses dois ali, ó. 31,36 da média, mais 32,5 da mediana, vai dar um total de 63,86. Aí volta para a questão e a nossa resposta é a letra E. Está entre 63 e 64. Está aí uma questão envolvendo média e mediana na prova da Cefaz São Paulo. Perfeito? Ok. Vamos continuar. Próxima questão. Questão de número 3, FCC 2026, Cefaz Mato Grosso, Fiscal de Tributos Estaduais. Considere uma amostra X1, pontinho, 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 XN, sabendo que nessa amostra a moda é menor que a mediana, é menor que a média aritmética. Até aqui a gente está pensando em fazer aquele, né? Mas olha o que a questão está falando. Então, o valor de M que minimiza... Opa, professor, a gente viu isso daqui. Exatamente. Quando você tira esse quadrado aqui e pega qualquer ponto em relação à média, a distância, né? Entre a média vai dar quanto? Vai dar 0. Perfeito? Por isso, quando eleva ao
quadrado para não dar zero. Professor, mas então você já deu a resposta? Sim, exatamente, que isso aqui é qualquer ponto, isso aqui é quem? A média. Então, isso daqui é exatamente da média aritmética. Basta você dar um breakzinho aí e volta lá na parte da teoria onde fala sobre a média aritmética, que é o desvio, quando você usa o desvio em relação de cada ponto, né, do rol em relação à média, vai zerar. Por isso que colocar o quadrado para poder não zerar isso daí, correto? Então, olha que interessante. Quem faz isso? A média aritmética da amostra. Então, esse M nada mais é do que a média. Por isso que a resposta é a letra E. Perfeito? Muito bom. Continuando, agora, a questão de número 4, FCC 2026, Cefaz Mato Grosso, fiscal de tributos estaduais. Um fiscal de tributos considera um teste de hipótese estatístico para avaliar uma política pública em que a hipótese nula, H0, assume que, importante, ó, a política não teve efeito na taxa de inadimplência. Inadimplência é um erro do tipo 1. Gente, vamos, antes de resolver a questão, vamos entender o que é esse erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Só que isso aqui, gente, é puramente lógica. Vocês lembram na parte de lógica a negação da proposição? Olha que interessante. Ué, professor, então quer dizer que o erro do tipo 1 vai ser a negação disso daí? Exatamente. Mas vamos entender direitinho? Olha só que legal. Vamos lá. Olha só. Quando você tem aqui, ó, você não rejeita H0, não rejeitar é aceitar, mas normalmente a gente não fala aceitar, a gente fala não rejeitar, mas tem nada não, tá? Ó, não rejeita H0 e H0 é verdadeira, é uma questão de lógica. Eu não rejeitei. Ela é verdadeira? Ok, decisão correta. Beleza? Agora, você não rejeita H0 e dá falso, o H0 é falso, você vai ter um erro do tipo 2. Perfeito? Ok, vai segurando aí. Beleza, vamos para o outro. Se você rejeita H0, gente, rejeitar H0 quer dizer que eu vou negar algo que é verdadeiro. Pois é, ó, se você vai rejeitar, você vai negar. Negar. Eu vou negar algo que é verdadeiro. Eu cometo um erro do tipo 1. Tá vendo? Agora, se eu estou rejeitando, ela tem que ser o quê? Falsa. Olha aí, ó. Ok, decisão correta, que é o poder do teste. Se você tem aqui, ó, se você chama esse erro do tipo 1 de alfa, né, e o tipo 2 de beta, na hora que você vai fazer o poder do teste aqui, é 1 menos beta, correto? Então, beleza. Professor, isso então nada mais é do que a negação. Sim, se você não rejeitar, é porque H0 é verdadeira. Só que a questão, ela já me falou uma coisa aqui, ó. A questão, ela já fala um detalhe. Beleza, mas antes disso eu vou colocar aqui de novo, ó. H0 é verdadeira. Se você rejeita algo que é verdadeiro, você está negando que é verdadeiro. Por isso que há um erro. E é um erro do tipo 1, alfa. H0 é verdadeira. Se é verdadeira e você não rejeita, e você aceita. Não rejeitar é aceitar. Então, algo verdadeiro, você aceita, você está com o resultado correto, não existe erro. Olha aí, não existe erro. Agora, H0 é falsa. E você não rejeita H0, peraí, não rejeitar é aceitar. Você está aceitando algo falso. Então, há um erro. Qual o erro? Erro do tipo B. Aliás, erro do tipo 2, que é beta. Correto? Agora, se H0 é falsa, você rejeita, correto. Então, qual é o nome? É o poder do teste. 1 menos o beta. Perfeito? Olha que interessante. É aquela situação que você vai fazer. Então, essa questão, ela estava assim mais em relação a entender o que é erro do tipo 1 e o que é erro do tipo 2. Então, continuando aí, ó. O erro do tipo 1 acontece quando rejeitamos a hipótese nula, mas a H0 é verdadeira. Se ela é verdadeira e você rejeita, você está dizendo que é falsa. Não pode. Por isso que é um erro do tipo 1. Neste caso, H0, a política não teve efeito.
Isso é verdade, tá? Cometer erro do tipo 1, que a banca já disse que houve um cometimento do erro do tipo 1, é dizer que houve efeito. Peraí. Se não houve efeito é verdade, dizer que houve efeito é falso. E qual foi o efeito? Redução da inadimplência. Quando, na realidade, não houve. Olha aí, ó, que é verdade. Ah, que interessante. Podemos representar assim, erro do tipo 1. Rejeitar H0, sendo que H0 é verdadeiro. Ou seja, é o famoso falso positivo. Olha, professor, isso tem a ver com aquele teste de gravidez, né? Deu um falso positivo, exatamente. E também pode ser um falso negativo, não nesse caso. Aqui foi um falso positivo. Mas olha só agora reconhecer o erro do tipo 2. O erro do tipo 2 acontece quando não rejeitamos a hipótese nula, mas, ó, se você não rejeita, é verdade. Mas H0 era falsa. Opa! Aí não dá, né? Então, olha só, H0, a política não teve efeito. Cometer erro do tipo 2 é igual a dizer que a política não teve efeito, quando, na realidade, reduziu a inadimplência. Podemos representar assim, erro do tipo 2, não rejeitar H0, sendo que H0 era falso. Isso é um erro, que é o tal do falso negativo. Porque existia um efeito real, mas o teste não conseguiu detectá-lo. É a mesma coisa, gente. Olha, se você faz um teste, você pensa assim, estou grávida, você considera como verdadeira. Aí você vai e faz o teste dá falso. Ué, como assim? Aí você cometeu o erro do tipo 2, que pode ser um falso negativo, porque ali o teste pode ter dado errado, mas você realmente está grávida, correto? Beleza. Macete muito usado. Tipo 1, erro tipo 1. Disse que tem, mas não tem. Tipo 2 ao contrário. Diz que não tem, mas tem. Olha aí. Assumindo o caso comum em que H0 representa a ausência de efeito. Então, se você parar para pensar e analisar, esses erros é muito utilizado assim, pela negação, correto? Ok. Então, olha lá, quando veio a questão, ele está dizendo assim, ó, um fiscal de tributos considera um teste de hipótese estatístico para avaliar uma política pública em que a hipótese nula assume que a política não teve taxa na inadimplência, que a política não teve efeito na taxa de inadimplência, correto? Você considera isso aqui, né? Aí ele falou que é um erro do tipo 1, ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai negar isso daqui, ó, que a política não teve efeito na taxa. Aí você conclui que a política reduziu a inadimplência, é a negação. Mas como é um erro do tipo 1, você considera isso como sendo verdadeira. Isso aqui vai ser falso, ó. A conclusão que a política reduziu a inadimplência, quando na verdade ela não produziu efeito algum. Por isso que nossa resposta é a letra A. Então, na hora que você for mexer com um erro do tipo 1 e erro do tipo 2, meninos, fique atento àquela tabelinha, dá uma estudadinha naquela tabelinha, porque é o seguinte, porque se você não rejeita, a hipótese nula é verdadeira, tá certo. Agora, se você rejeitar, ou seja, se você disser que é falso, aí você comete um erro, né? Um erro do tipo 2. Agora, se você não rejeita, né, ou seja, você pode rejeitar, você pode voltar naquela tabelinha, porque fica muito mais prático. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Na hora de trabalhar. Ou essa daqui, ó. Tá vendo? E aí fica fácil na hora que você for estudar. Olha aí, ó. Ó. Se você rejeitar H0, sendo que H0 é verdadeira, você comete um erro do tipo 1. Tá vendo? Olha aí, ó. Legal, né? Mas se você disser que ela é falsa, está rejeitando algo que é falso, aí você tem uma decisão correta. Correto? Agora, se você não rejeita H0, olha só, não rejeitar H0, você disser que ela é verdade, você não está rejeitando, então é verdade, então você tomou uma decisão correta. Agora, se você disser que é falsa que você não vai rejeitar, você comete um erro do tipo 2. Então, é aqui que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa análise, tá? Mas é a mesma análise lá quando você está trabalhando com negação da proposição, perfeito? Por isso que aqui a resposta
Foi a letra A. Concluir que a política reduziu a inadimplência, que é a negação da política não teve efeito na taxa de inadimplência. Você viu que lá no enunciado era não teve efeito. A resposta concluiu que ela tem efeito, mas quando na verdade ela não produziu efeito nenhum, que é o que está escrito lá. Então, você comete um erro do tipo 1. Perfeito? Partiu? Próxima questão. Questão número 5, FCC 2026. Cefaz São Paulo, auditor fiscal da Receita Estadual, AFRE. Um auditor observa que P igual a M mais 1, lembrando, tá? E esse cara aqui, gente, ó, nós estamos trabalhando aqui com a distribuição. Ó, esse nome aqui, eu gosto de ler Poisson, mas não é a pronúncia certa, tá? A pronúncia certa é Poisson. Poisson, Poisson. É bonitinho ler assim, né? Poisson fica mais bonitinho, mas é Poisson, bom? Então esse valor aqui é de K, tá bom? E aqui também é valor de K, lembra, né? Que é a fórmula de Poisson. Mas vamos ler aqui com calma. Um auditor observa que a probabilidade de x, m mais 1, dividido pela probabilidade de x igual a m, então lembrando que aqui é K, e esse cara também é K, igual a C, para algum C maior que zero. Um número inteiro não negativo, e P de x igual a M, a probabilidade da variável x assumir o valor de M. A variável x segue uma distribuição de Poisson, ou mais bonitinho, Poisson, né? Com valor esperado, lambda, então o valor de lambda em função de C em M é. Primeiro, nós temos que conhecer a fórmula, né? Aqui o cara não te deu a fórmula, e tá aí a fórmula, ó. P de x igual a K, que aqui K pode assumir qualquer valor aqui, né? Ok? E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K dividido por K fatorial. Essa formulazinha aqui você tem que levar para a prova. Vocês já perceberam a quantidade de questões envolvendo a distribuição de Poisson? Né? De Poisson. Eu gosto de ler Poisson, né? Então tem que se ligar. Ó, ano após ano vem caindo essas questões de Poisson, beleza? Ok, então vamos lá. Primeiro, existe uma técnica para resolver essa questão sem ter que resolvê-la passo a passo. Mas primeiro eu vou resolvê-la passo a passo e depois eu te mostro assim, olha, não precisaria fazer isso. Basta fazer isso daqui que vai dar certinho, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos substituir. Então, para m mais 1, vamos primeiro calcular esse m mais 1 aqui, ó. Então, esse cara aqui vai ser substituído no lugar de quem? De K. No lugar de K. Então, vai ficar aqui, ó. E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a m mais 1, que é o valor de K, tá vendo? Dividido por m mais 1 fatorial. Beleza. Bora. Então, agora vamos substituir o valor de m, que é a parte aqui de baixo. Também a mesma coisa. E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a m, que é o valor de K aqui, e m fatorial. Por que eu fiz isso? Porque esse cara aqui está para esse, então vou substituir por isso aqui na fração. Professor, eu precisaria fazer isso? Não, se você souber da técnica, tá? Então vamos lá. Divisão de fração. Você lembra quando você tem divisão de fração? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, olha só. Ó, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vocês viram que eu inverti aqui em relação a essa daqui, ó. Beleza? Lembrando, eu não vou precisar fazer tudo isso. Muito bom. Bom, como fazer agora? Presta bem atenção, tá? Para a gente não errar a questão. Tá vendo esse E elevado a menos lambda? Eu posso cortar aqui, ó. Posso cortar os dois. E posso manipular aqui, ó. Posso colocar, vou levar esse cara aqui, ó. Tá? Como aqui é fração, é multiplicação. Eu vou trazer esse cara para cá, né? E esse daqui, eu vou trazer para cá, ó. Olha aqui, ó. Beleza? Só para ficar certinho, bonitinho, fatorial com fatorial e potência com potência. Beleza? Ok. Lembra, quando eu tenho m fatorial aqui e m mais 1 fatorial aqui, fatorial quer dizer redução. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir esse cara aqui, tá? Como se fosse assim, ó. Presta bem atenção para você não errar. Se aqui é 5 fatorial e aqui é 7 fatorial, você reduz o que é maior. Entre m fatorial e m mais 1 fatorial,
m mais 1 fatorial é maior, correto? É como se fosse isso aqui, ó. Então, você vai repetir o 5 fatorial e reduzir o 7 aqui, ó. 7, 6, 5 fatorial para poder cortar, correto? Então, é o que eu vou fazer ali, ó. m mais 1 fatorial. Qual é o anterior a m mais 1? É o próprio m. Aí, então, eu vou reduzir dessa forma aqui, ó. m sobre m mais 1 vezes m fatorial, ok? E aqui, gente, ó, eu tenho uma divisão de fração. Lembra quando você tem uma divisão de fração? Ó, você conserva a base e subtrai os expoentes, correto? Foi o que eu vou fazer exatamente aqui, ó. Conservei a base e subtrai os expoentes. Só que m menos m, corta, vai ficar só lambda elevado a 1, que é o próprio lambda. Certinho? Então, de um lado aqui eu fiz a definição de fatorial, eu reduz sempre no maior, né? Reduz sempre o maior. E lá eu fiz aqui colocando a propriedade da potência. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Pá, corto. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Vai ficar só lambda dividido por m mais 1. Olha aí, ó. Professor, quer dizer então que se eu soubesse essa técnica, eu já viria direto para cá? Sim, exatamente isso. Então, para a gente resolver, tá bom? Daqui a pouco eu vou voltar e a gente vai continuar essa resolução, beleza? A gente volta daqui a pouquinho e continua exatamente desse ponto. E eu vou mostrar para vocês que você já poderia ter vindo direto para cá, lambda sobre m mais 1. Isso vai acontecer sempre quando acontecer um fato que eu vou dizer a vocês, belezinha? Então, eu quero que vocês segurem aí rapidinho, mas vapt-vupt, e a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí.